Opa, estamos ao vivo aí? Começou? Opa, estamos aí. Estamos aí. Arthur, Tá bom. primeiro de tudo, obrigado por doar seu tempo aí. Eu sei que tá corrido pra caramba aí na Tamo aí. pré-campanha. Obrigado pela confiança aí e vamos tocar. Vamos fazer Obrigado a primeiro você. um assunto muito importante, cara. Que cor que foi seu terno ontem, cara? Que eu vi que você estava lá com o macho escolhendo o terno, cara. Eu tava com o Rubinho, porque, cara, eu realmente não sabia que existe todo um mundo de ternos, né? A primeira vez que eu fui comprar, eu fui com o Rubinho, eu comprei um preto e tá bom. Só que dessa vez vai ter debate em TV e tal. Aí eu fui com ele. Cara, você sabia que existe? Eu não sabia disso, velho. Existe um tipo de gola que é uma gola mais fina, que ela te deixa mais esportivo. Aí tem uma outra gola que é mais clássica, que ela tem tipo uma marquinha assim de... Eu acho horrível, velho. Tem uma marquinha de costura que ela te deixa mais sério. E tem uma outra que chama gola, acho que Príncipe de Gales, uma parada assim. Ela tem tipo um Vzinho assim, eu não entendi nada também. E ela te deixa tipo com ar mais nobre. Aí, beleza, eu vesti os ternos, cara. Aí eu odiei um, assim, eu odiei um. Mano, eu odiei esse terno. E eu amei um terno. Aí o Rubinho, todas as pessoas da loja, todas as pessoas do grupo falaram: o que você odiou é o melhor de todos. E o que você adorou é muito ruim. Exatamente, cara. Não, a enquete do meu Instagram deu 80-20, velho. Cara, eu não entendo nada de terno. Ele é advogado, ele sabe, né? Se veste todo dia Exatamente, bem. Eu não tenho. exatamente. Eu não tenho Não, e tem regras, né, cara? Tipo, a camisa tem que aparecer 1 centímetro aqui. Você tem que ter 3 dedos. Quando você fecha o terno, você tem que pôr a mão dentro, tem que caber de 3 a 4 dedos. Você estica o braço, o terno tem que terminar na sua mão. Tipo, a lapela do terno. Cara, eu parecia que o defunto era maior pra mim, cara, porque o meu nunca tá assim. Nunca tá Pois assim. Pois é. Cara, vamos falar então aí alguns assuntos, alguns aí pra você dar uma Vamos aula. Começar só uma coisa. Vamos. Pra quem não sabe, eu e o Glauco a gente se conheceu na faculdade, mais especificamente chorando nota para professora de engenharia de alimentos. eu já sabia que era você, mas aí a gente se conheceu mesmo de conversar na fila, assim, meio no desespero, chorando nota com uma professora, né? E, cara, a gente não tem nenhuma foto dessa época junto, assim, né? Nem com turma, cara, será que não tem, velho? Pode ser. Aí tinha o Pfeiffer, tinha várias que a gente dava chorada de nota, né? Vamos ser bem sinceros. Então, faz o seguinte, pesquisa... Com o Pfeiffer eu nunca precisei. Mas aí eu chorei. Pesquisa nas tuas fotos aí, cara. Eu vou deixar uma missão para que você ache uma foto nossa junto aí. Vou ver. E a gente falava de empreendedorismo, você lembra disso, não? Lógico. Chorando nota. Bicho. Biodiesel que você estava fazendo, eu lembro. Isso mesmo, pois cara. Tá vendo? Pois é, cara. Quase foi pra frente esse projeto, viu, velho? E o que aconteceu? O que travou? Fiscal? Cara, eu juntei... Não, cara, eu juntei R$9 mil, eu ia comprar todos equiparados, eu ia começar a fazer, e aí eu fui pesquisar o quê? A legislação. Você não pode, velho. Aí, dá licença, velho, não dá. Dane-se. Não dá. Deixa quieto. Pra variar, o Brasil travando o empreendedorismo, né? É isso mesmo. Infelizmente. Cara, eu quero falar um assunto aí com você. Primeiro de tudo, que eu tenho certeza que está ajudando bastante. Mobilidade urbana, cara. A gente vê que é um problema, megalópole, São Paulo. A gente tem aí as grandes cidades aqui também, do Grande São Paulo. A gente está tendo muito problema, trânsito, a qualidade de vida das pessoas está caindo muito. O pessoal está falando aí de smart cities, né, que você tem que planejar tudo, deixar tudo bonitinho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu sei que você sabe muito sobre o assunto, e que a gente podia até trazer isso até um exemplo, até ideia para São Bernardo do Campo, tá? Sim, vamos lá. Na verdade é o seguinte, existe um mito, eu não conheço, de verdade eu não conheço a história de São Bernardo, mas de São Paulo, né, e pode servir de exemplo para São Bernardo, para qualquer outro município, existe um mito de que São Paulo cresceu sem planejamento, né, e é mentira isso. São Paulo cresceu com muito planejamento. O problema é que a vida, a realidade, insistiu em não seguir o planejamento, né? Então, qual foi a primeira ideia que se planejou para São Paulo, né? Bom, por incrível que pareça, tem um plano diretor, e só para explicar aqui, o que é um plano diretor? Um plano diretor é como você vai fazer o uso do solo da tua cidade. Isso é muito importante, cara. É assim, é basicamente como você vai usar o espaço que você chama de cidade. Então isso é muito importante, e eu não vejo ninguém
debater sobre isso. É muito triste que nenhum candidato que eu conheça, pelo menos desde os anos 80, eu não vejo ninguém falando sobre isso, cara. Isso é muito triste. Mas vamos lá. O que acontece? Nos anos 70, aqui em São Paulo, foi criado um plano diretor, e o slogan do plano diretor foi: São Paulo não pode crescer. É um absurdo, cara. O que eles fizeram? Dividiram São Paulo em 8 zonas e limitaram o potencial de construção e instauraram recuos nesses terrenos. Qual foi a ideia desses caras na época? Olha, pessoal, se a gente não deixar a cidade ficar mais densa, obviamente a gente não vai ter problemas como trânsito, falta de saúde, etc, etc. Só que isso não é verdade. Porque quando uma pessoa vem para São Paulo, ou para São Bernardo do Campo, ou qualquer cidade, ou a cidade cresce, essa pessoa ela não desaparece, né? Porque a cidade não pode ter o adensamento. Ela simplesmente é empurrada, ela é jogada para as áreas mais periféricas da cidade. Então, eu não conheço direito os bairros de São Bernardo, mas aqui em São Paulo, por exemplo, se você vai morar perto da Paulista, se você vai morar perto ali dos Jardins, no Jardim Europa, etc., cara, o terreno lá é absurdamente caro, é muito caro. E depois eu ainda vou contar um negócio que eles criaram, que se chama outorga onerosa, mas enfim. Aí você não consegue morar lá. Aí você vai morar onde? Puta, eu sou pobre. Cara, aí o pessoal, assim, existe um plano diretor que fala assim: você é pobre? Se ferrou, brother, vai lá pra São Mateus, vai pra Guaianá, vai se ferrar, vai pra longe daqui. Vai longe do centro. Vai longe, exatamente. Aí o cara vai lá longe. O que acontece? Você tem, em primeiro lugar, a infraestrutura para chegar lá tendo que ser pública, porque se a cidade cresce para os lados, toda a infraestrutura de água, esgoto, eletricidade, asfalto, ela é responsabilidade pública. Se ela cresce para cima, ela é responsabilidade privada, de quem está construindo. Então você já onera ainda mais o poder público, que faz isso de maneira terrivelmente ineficiente, ruim. Né? Ineficiente. Exato, tanto que, quantas vezes você não ouve falar, teve enchente, desmorona um monte de casa que é construída em morro e os caras morrem, né? Enfim. Aqui em São Bernardo não fala de enchente, que o centro ali sempre enche, cara. Foi uma obra do PT, foi uma obra do PT que, cara, virou ali e não acabaram, tá? O outro prefeito tem que acabar ainda. Como sempre, né? Como sempre, enfim. Que eu tô falando, plano diretor, pessoas nas margens, e aí o que acontece? Que dá enchente, cara? Isso. Joga as pessoas para marginalidade, e aí o que acontece? Algumas cidades fizeram um planejamento um pouco diferente. Se você pegar Curitiba, por exemplo, que eu não acho que é um modelo de gestão, eles fizeram um negócio diferente. Ó, nos corredores principais, e o Haddad tentou fazer isso daqui, inclusive em 2014, nos corredores principais, nós vamos aumentar um pouco o limite de altura, né, diminuir um pouco os limites de recuo. A ideia é o seguinte: se você está perto de um corredor principal, de uma avenida principal, você pode adensar porque você tem fluxo de pessoas. Isso é outro erro, porque você torna a cidade ainda mais carrocrata. Qual que é, então, o projeto que eu acredito que seja o melhor? Eu já conversei com diversos especialistas, li vários livros sobre isso, e realmente as cidades mais densas do mundo são melhores nesses aspectos, que é você simplesmente deixar adensar a cidade inteira. E a lógica é o seguinte: se a gente tem um quarteirão, vamos pensar aqui, Glauco, nós temos 4 quarteirões, com bastante gente morando nesses quarteirões, com prédios de diferentes metragens. Então você vai ter o kitnet para o cara que tem menos dinheiro, né? Eu moro aqui num apartamento que ele é um cômodo só. Se você tiver junto nesse prédio um apartamento de 200 metros quadrados, que é aquela para família grande, um cara rico, todo mundo junto, todo mundo adensado, faz sentido que nos andares térreos da cidade, em vez da gente construir estacionamento, como é hoje, se você anda em Moema, cara, é só muro de prédio, né? Dá medo de andar lá de noite. Você imagina se sendo uma mulher sozinha, voltando do cursinho, andando a pé em Moema. Você tem medo, cara. Não tem dá assalto ali. Lá, né? Tem bastante assalto muito, lá. Muito. Aí você pega um lugar adensado, faz sentido este lugar ficar mais parecido com Paris, com Barcelona, com Buenos Aires, com esses lugares que a gente gosta de ir, porque faz sentido você ter um salão de cabeleireiro, faz sentido você ter um açougue, faz sentido você ter um mercadinho, um bistrozinho, um parará, um não sei o que lá. E aí você começa a fazer as coisas a pé. Se eu preciso ir no meu cabeleireiro, eu preciso andar 15 quarteirões, 10 quarteirões, e o tempo tá como hoje aqui, que tá meio nublado, quase chovendo, cara, vai de carro. Eu vou de carro, brother, eu vou de carro. Agora, se tem um ali, ó, na esquina, tá chovendo, eu pego o guarda-chuva e vou. Você entendeu? Sim, então, assim, cara, é fundamental que a gente veja isso. E até bom para o empresário, querendo ou não, ou o pequeno comerciante, porque vai ter gente ali para utilizar o serviço dele, ele não vai precisar pensar em estacionamento, nada disso. Sim,
sim. Para ele é muito, muito mais fácil, cara, muito mais fácil. Agora, sim, com certeza. Até tocando nesse assunto, não sei se você viu, acredito que sim, aí na Lesp, que está voltando até no estado de São Paulo, está vendo o metrô pro ABC. Cara, eu acho o seguinte, nós temos um problema ali que é o seguinte. Primeiro que obras de metrô, elas não são baratas. Esse é o primeiro caríssimas, ponto. sim. Elas são caríssimas. Segundo ponto, obras de metrô, elas enfrentam algumas limitações técnicas. Então você não tem só travas políticas, você tem travas técnicas, né? Tem lugares que são muito, muito, muito duros de você fazer. Tem lugares que são ao contrário, eles são muito moles. Então, por exemplo, se você pegar, aqui em São Paulo tem muito disso, né? Se você pegar, por exemplo, todas as estações ali, o Paraíso, a Consolação, etc, etc, foram construídas em áreas de várzea. Então, fica caro não por ser duro, a perfuração é fácil, para você realmente fazer uma estrutura onde ela sente, então você tem que bater estaca. Cara, é um negócio realmente muito caro, é muito tecnicamente complexo. Agora nós temos algumas outras travas. A primeira trava dela, que é política, é o plano diretor. Você tem que ver ali onde o plano diretor deixa. Você tem algumas travas políticas de bairros. Aqui, por exemplo, em Higienópolis, em São Paulo, quando se tentou ampliar um metrô ali, houve uma resistência dos moradores. E aquela história, velho, eu sou rico, eu não quero pobre aqui. Eu o quê? Eu ando de motorista, bro. Você acha que eu quero o pobre que vem lá de Guanazes de metrô no shopping que eu frequento? Não, sai daqui. Vai pra lá, pobre. Eu vou te dar um exemplo básico disso. A linha que vinha para o ABC, a linha 20, se eu não me engano, é direto pro shopping JK. Será que os caras vão querer isso ou não? Direto do ABC. Pois é, cara, é um absurdo isso. E, enfim, e tem mais uma outra trava, que aí também é uma trava política. Isso é competência do Estado. Então, assim, você precisa estar com a prefeitura alinhada com o governador, né? Isso a gente tem, isso aqui em São Bernardo até que tem. Isso a gente aí tem. é Orlando Morando, eu tô viajando? É Orlando Morando, né? Isso aí. Que é do mesmo partido do Dória. Apesar deles terem tido uma rusga agora por causa da pandemia, né? Acho que eles se dão bem, eu acho. Não sei. Sim, se dão bem, sim. E assim, tanto é que o metrô demora muito, vai ser caro. E tem um outro projeto, que aí é a linha 18, que é o monotrilho, né? Que vem aí do Zona Sul para cá. Que eu acho que faz mais sentido, já está até pré-aprovado, né? E até, pelo que eu vi, vai ser uma PPP, né? Que até uma empresa aí está querendo bancar junto para trazer para São Bernardo. E esse é um problema que na verdade, o pessoal está prometendo isso faz mais de 10 anos aqui no ABC. Todo prefeito aqui promete o metrô. E o pessoal vai, do ABC, eu até vou ajudar, dar uma pressãozinha nisso para ver se sai. Porque eu acho que é o que precisa. E até pensando um pouco, é a questão das Smart Cities aí. Ele é escalável, então você tem o primeiro, o trilho é complicado de você fazer, mas depois você pode escalar isso, você pode colocar mais trens, mais monotrilhos, e ter mais pessoas no fluxo, eu acho. Sim, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado, Glauco, é o seguinte, eu acho que nós estamos em tempo, e aí de novo, eu não sei realmente a estrutura de São Bernardo, tá? Eu vou te falar de São Paulo. Nós não precisamos, eu até estou brincando bastante com isso, nós não precisamos de nenhum tipo de aerotrem em nenhuma área. Aqui em São Paulo, nós não precisamos do aerotrem da educação, não precisamos do aerotrem da segurança, nós não precisamos de reformas estruturais, de grandes orçamentos, primeiro porque não tem a grana, tá? Todos os candidatos que falarem que eu vou fazer, que eu vou acontecer, estão mentindo. Esse é o primeiro ponto. A arrecadação, só um exemplo, a arrecadação de São Bernardo, ano que vem, vai cair. Eu acho que de São Paulo também. Com certeza. Com certeza. Tá claro. Então quem prometer demais é mentira. O que nós precisamos são micro-intervenções. Então, aqui no caso de São Paulo, por exemplo, você vai mudar o plano diretor. Isso para os cofres públicos não muda em nada, você não vai gastar nada. Só que você vai destravar um negócio onde a iniciativa privada vai poder fazer maravilhas, né? Em pouquíssimo tempo. Eu estou falando assim, em coisa de 2 anos você vai ver uma diferença absurda. Não tem como você discutir mobilidade urbana sem discutir plano diretor. É impossível. Você vai ficar sempre naquela discussão de enxugar gelo. Né? Você tem que, de fato, ir na origem, que é a mudança do plano diretor. E não necessariamente é óbvio que você, se tiver metrô, ótimo. Mas se não der para construir, você consegue sim fazer alguma coisa tratando ali da mobilidade urbana e outras micro intervenções. Eu vou fazer até uma pergunta polêmica para você. O pessoal não quer busão, o BRT. Fala que os caras falam que aqui já é busão. Isso é busão. Não, o VLT, sabe aqueles veículos? Não, o BRT, o Bus Rapid Transit,
que é os busões mesmo ali que fazem os corredores. Ah, tá. É ônibus, não é VLT com trilho, não, tipo bondinho. Não. O pessoal quer passar pro busão mesmo aqui, essa linha que era metrô, depois caiu para monotrilho e depois os caras querem colocar o busão. Então o pessoal aqui no ABC ficou puto. Falou, pô, era um metrô, virou monotrilho, ok, eu acho que é um VLT mais ou menos, e depois para busão, pô, aí não dá. Sim. Cara, aí VLT, assim, as experiências que nós tivemos no Brasil não foram bem sucedidas, todas. Né? Inclusive, um dos maiores foi em Cuiabá, a promessa maravilhosa, não sei o que lá, a obra ficou, cara, o molho ficou mais caro que o peixe, pra você ter uma ideia, os caras desistiram de fazer. E a obra tá feita, o trilho tá lá. Cara, aqui em São Paulo a gente tem vários históricos disso. A gente tem um monotrilho que é elevado ali, que era para levar as pessoas para os estádios da Copa de 2014, nós estamos em 2020. Tá. Cara, é ridículo, velho, é ridículo aquele negócio. Que também ia ligar pro aeroporto de Guarulhos, se eu não me engano, ia ter algum assim. Se eu te contar uma, você não tem noção. Olha isso, brother. Sabe por quê? Não, quem conhece aqui sabe, né? Quando você vai para Guarulhos no aeroporto, você vai andando na Ayrton Senna, e você pega ali a marginal do Rio Baquirivu, você pega a Hélio Schmidt e você vai indo para o aeroporto. Você vai olhando para a esquerda, você vai vendo uma obra linda, cara. Puta, uma obra linda, um concreto novo, umas estações assim, nossa, gigantes, faraônicas, e aí ela acaba antes de você chegar no metrô, ela do nada acaba. Você, porra, não tô entendendo. Antes de você chegar no aeroporto. O metrô foi construído e ele parou a metros do aeroporto, metros, por causa do sindicato do táxi, brother. Acredite se quiser, os caras travaram a obra. Para variar, a politicagem aí atrapalhando a população, porque, pô, você pegar, imagina, pega o metrô e vai direto aí para, você mora em Moema, você mora em qualquer outro lugar, você pega do aeroporto e vai para lá. Agora você pagar Uber, pagar táxi, é verdade. É isso mesmo. É uma patifaria, bicho. Você falou do BRT. Você acha legal o BRT, não? Você acha que funciona bastante? Eu acho assim, corredor de ônibus funciona, tá? Só que nós temos um outro problema. E essa é a parte, de novo, é a parte política, não é a parte técnica da coisa. A gente tem que analisar o contrato. Porque o que acontece? Aqui em São Paulo, nós temos um grandíssimo problema com os ônibus. Assim, o histórico de erros, ele é absurdo, né? Primeiro, você tem ali a Erundina pagando por ônibus. Então, não, vamos pagar por ônibus. O que acontecia? Enchia de ônibus, era caríssimo, os ônibus vazios, era um negócio, assim, ridículo. Bom, não é esse o que tem que ser feito. Aí vem o Maluf, vamos pagar por passageiro. O que aconteceu? Os caras enfiavam passageiro até no bagageiro do ônibus. Era nego saindo pela janela. Exatamente. Não é isso. Eles fizeram um contrato ultra complexo aqui e não fizeram o principal que todas as metrópoles do mundo fazem. Você tem que separar o risco de capital do risco de operação. Ou seja, o dono do ônibus não vai operar a linha. É isso. É basicamente isso. Se você tem uma garagem de ônibus, se você tem os ônibus, você tem muita grana. Então você precisa de um fundo, você precisa de caras muito poderosos, e isso, consequentemente, requer um contrato longo de locação. Você vai ter o teu contrato longo, só que você não vai operar. Por quê? O operador, eu quero que seja um cara com contrato curto, que não precise ter tanto dinheiro assim, que aí você gera mais competição. Aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, na última licitação, que foi feita com o Bruno Covas, apenas um trecho teve 2 competidores, todo o resto teve um só. Então é a concorrência de um, brother. Quando que isso vai melhorar? Então você tem que separar o risco de operação do risco de capital. E eu nunca vi um candidato a prefeito falar isso. Não interessa. Em São Bernardo, 20 anos, é a mesma empresa que atua aqui nessas linhas, e agora ganhou licitação de novo. Você vê que engraçado? Que coincidência. Qual é a cor do ônibus? Só pra saber, são variadas ou... Cara, são variadas, acho que não tem uma são só. Variadas. Aí o cara começa, você vai ver o contrato, tem assim, ó, o dono da empresa, ele tem que começar o nome dele com G, terminar com O, tem que ter uma barba meio vermelha, um nariz de tucano. Aí, só sobrou um Glauco com essas características. Pronto. Que sorte a minha, né, Fala? Pois é. Cara, deixa eu passar para outro assunto aqui. Cara, que eu acho muito importante, não sei se para São Paulo, eu acho que a gente nem conversou isso em off, mas eu até ver a sua opinião. Eu comecei a pesquisar muitas empresas saindo de São Bernardo, do ABC, indo para o interior, e eu, cara, comecei a procurar para trazer tecnologia para São Bernardo, fintechs, indústria 4.0, tentando fazer assim o diálogo para ver se a gente consegue trazer empresas que empreguem pessoas aqui.
Cara, até um dia que eu conversando com um amigo meu, falou, cara, você parou pra pensar para fazer o básico? Ele trabalha com logística. Ele falou assim, e o Porto também, né? E o Porto de Santos, funciona? Cara, eu comecei a olhar, fuçar, estudar. Eu levantei alguns custos aqui, cara, que você sabe que no Porto de Santos, a burocracia deixa mais ou menos cada container 13 dias parado. 13 dias de Sim. operação, 6 é burocracia. Quer dizer, e eu fiquei sabendo que em Santa Catarina, Espírito Santo, é muito mais rápido. Tá? O negócio é muito mais rápido. Armazenagem, às vezes 10 vezes mais caras do que em outros portos. Aí a gente, tem guerra fiscal também, o ICMS aqui é 18%, em outros estados o pessoal faz uma isenção fiscal. Então, acho que antes de pensar tudo isso, a gente tem que pegar o básico. Como você comentou sobre as micros transformações, micro mudanças, e começar a pensar também em privatização, em agilidade disso. Porque senão, uma Volks está aqui hoje, uma Ford, a Ford já foi embora, né? Ford, mas uma Scania. a Scania está aí ainda, né? A Scania, a Mercedes está aqui. Cara, a gente tem muita gente, muitas empresas muito grandes e boas, só que eles vão perder a paciência uma hora, né? E normalmente, e estão certos. Então a gente tem que começar a fazer algumas transformações. Eu acho que essa é uma transformação importante, cara, para cá. É desburocratizar o porto. Lógico, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Vai ter que ter uma conversa entre São Paulo, o Estado, até a federação, né? Porque o porto aí foi até a questão do Bolsonaro que indicou o Paulinho da Força, queria indicar, né? Para a Codesp lá. Então é um problema muito grande. Mas o que você acha? Você já viu isso? Deu uma olhada? Não? Você acha que é importante ou não? Com certeza. Isso é uma coisa, cara, que a gente vê, principalmente de cara que vai buscar uma vaga no executivo, que é o meu caso, você vê o cara delegando essas coisas para os outros poderes. É óbvio que a Constituição delimita ali, né, até onde você pode ir. Só que falta um pouco do cara tomar para si a responsabilidade e falar assim, deixa comigo, que eu vou lá conversar com o governador, eu vou lá conversar com o presidente, eu vou lá fazer acontecer, né? Falta um pouco disso em São Paulo. Então eu acho que quando você tem um candidato a vereador ou um cara ali, candidato a deputado, que seja do legislativo e tem essa força de vontade, o cara consegue fazer. O cara consegue fazer. Então, assim, em São Paulo, cara, eu vou te falar, o Dória tentou fazer algumas privatizações, tá? E houve algumas travas técnicas. Vou dar um exemplo para você. Ele tentou privatizar o AMB. O Tribunal de Contas fixou um preço, se não me engano agora, de 1,4 bi, 1,2 bi, algo assim, que ficou fora da realidade, então não conseguiu se vender, né? O que faltou, a meu ver, não ele como prefeito dar a canetada e falar quero vender, faltou ele como comunicador parar de pensar em campanha, que aí ele foi pensar em campanha, etc, etc, e falar, brother, nós vamos resolver isso aqui, e fazer campanha, e comunicar as pessoas, e criar uma demanda, para que essa demanda seja atendida. A mesma coisa aconteceu com o Ibirapuera, ele na prefeitura teve travas estaduais, e agora ele no estado está tendo algumas outras travas da prefeitura que o vice dele, que é o Bruno Covas, não quer. Né? Teve outra trava também com bancos de praça, ele teve uma ideia muito boa, inclusive isso é excelente para fazer em São Bernardo. Eu tenho certeza que em São Bernardo as pessoas têm muito essa questão de nasci aqui, conheci minha esposa aqui, eu trabalhei aqui. Fazer aqui até bairrista, banco, não é só cidade, é bairrista aqui até. Isso é bom, cara. Assim, sabe, você aproveitar isso e falar assim, eu quero ter um banco de praça onde eu conheci minha esposa. Eu vou pintar ali o meu nome e o dela e vou comprar aquele banco. Pô, você está ajudando a cidade, você está mostrando a história de um munícipe. Isso é uma coisa bonita, isso é uma coisa que estimula. Isso já existe informalmente nas cidades de interior que são menores. Né? Então, por exemplo, você vai em cidades pequenas, tipo de 10, 15 mil habitantes, isso já existe. O Banco do José. Por quê? Porque ele sentava ali a vida inteira, até ele morrer, aí fazer uma homenagem pro José, nem que seja, né? Isso é bonito, cara, isso é legal, isso faz parte da cidade. Então, eu acho que a gente tem que fomentar esse tipo de coisa. Não, perfeito. Até eu queria, sobre a questão do Porto, eu queria até chamar aí uma pessoa, o Pasquini, que é do Guarujá. O cara já tá aí com o topete dele, mano. Aí, ó, olha que bonitão, ó. Então, cara, e ele é o cara que tá lá dando a cara, velho, no Guarujá, batendo, tá apanhando bastante também, né? Então eu queria até chamar ele e falar um pouco sobre a questão do Porto. A gente tá discutindo bastante sobre esse assunto. Eu acho que é essencial a gente conversar, eu aqui no ABC e o pessoal do lado do litoral conversar, trocar ideia. Então, até que você falasse um pouquinho, Pasquini. Bem-vindo aí. Deixa eu só
dar falar uma palavra antes, cara. Eu conheci o Pasquini, né? Acompanho o trabalho dele, faz um trabalho sensacional. Inclusive, eu gravei um vídeo uns 8, 9 meses atrás, o Pasquini, de uma vitória que vocês tiveram. Eu vou deixar para você contar, né? Faço questão que você exponha isso, para que depois, sei lá, você possa ter esse recorte aqui, porque realmente é uma coisa que merece divulgação, cara. Parabéns aí. Abriu o áudio aí, Fio. Áudio. Pasquini, áudio. Tá do outro lado do microfone, mano. Ele pegou no fluxo vazio. Você viu? Foi? Fecha o áudio e abre de novo. Fechou. Fala aí. Foi? Não foi, cara. Não. Tira o fone. Tenta. Tira o fone. Tira o fone, vê se vai. Tirou o fone? Não, tira total. Não, eu tô falando assim, você desconectou ele do computador, cara, e não foi? Louco, bicho. Então tá com problema aí. Ô, louco, meu. Falei? Ô, louco, meu. Puta, bicho. Cara, nada. Depois a gente volta no assunto. Resolve aí. Resolve aí. Ó, próximo assunto. Uma coisa que eu queria comentar, que também é outra coisa que eu vejo que você tá de cabeça mergulhado. Cara, segurança pública, eu também estou estudando bastante sobre essa parte aqui, que são os guardas municipais aqui. Sim. Que como a gente pode melhorar, querendo ou não, a nossa segurança pública, utilizando eles, porque é uma mão de obra, tipo, muito boa, na verdade, que a gente tem. Sim. Na verdade, são os policiais que conhecem realmente a população, normalmente eles moram lá. O que você acha disso? E a gente sabe que às vezes não tem equipamentos para trabalhar. Os caras têm vontade, os caras às vezes têm treinamento, mas eles não têm equipamento, às vezes, para poder trabalhar. Sim. Cara, o que você acha que a gente pode fazer aí para conseguir melhorar o que eu vou fazer em São Paulo, né? Em primeiro lugar, eu vou fazer o seguinte: a gente vai criar uma agência, e isso é sem nenhum tipo de custo, porque as pessoas já estão contratadas. Nós vamos criar uma agência uma agência de inteligência que vai combater o crime organizado e a corrupção, inclusive dentro do Estado. Então isso não tem custo, isso precisa ser feito, é uma ideia que inclusive eu me baseei numa ideia do Sérgio Moro, né, para combate à corrupção a nível municipal, e nós vamos criar isso. A partir dali, uma das coisas que eu quero fazer, que o Dória também tentou fazer, mas fez da maneira errada, é chamar a guarda municipal de polícia municipal. Isso muda muito, cara, isso muda a autoestima do trabalhador, isso muda a visão da população do cara. Então, assim, é muito importante que a gente faça isso. A partir dali, um problema que nós temos em São Paulo, cara, muitos dos guardas, eles são alocados ali em alojamentos, e às vezes o alojamento está destruído, e eles realmente reconstroem aquele alojamento. O cara realmente, arruma colchão, beliche, academia, pinta, deixa maravilhoso. Quando tá maravilhoso, o pessoal tira o cara e fala, pô, vai ter uma ONG aqui para cuidar de pessoa carente. Então você deixa os caras mudando, e você não deixa o benefício do que ele fez para ele. Nós vamos deixar fixo. Onde é teu lugar, é teu lugar. A partir disso, você mudando o nome, criando a agência anticorrupção e deixando o cara usufruir dos benefícios que ele tem, você pode ter certeza, você consegue incentivos da iniciativa privada, você consegue doação de arma, você consegue doação de tablet, você consegue doação de drone, você consegue até doação de rádio, velho. Então aqui em São Paulo, né, já teve implementação de rádios digitais, nós já temos rádios digitais, que é fundamental que se tenha para não se ter interferência. Nós temos lá alguns tablets, e eu pretendo pelo menos dobrar o número de tablets para a Polícia Municipal. Nós temos já também drones, e eu pretendo ali também dobrar o número de drones, porque é maravilhoso. E uma outra coisa que dá para fazer, que dá para ser feita, né, é você fazer parceria, não necessariamente a iniciativa pública comprando câmeras, mas você fazer parcerias com as casas que já têm câmeras. Então você fala com o proprietário da casa, você tem uma câmera virada para fora, posso incluir esta tua câmera no meu sistema para monitorar a rua? E aí você começa a ter muito mais câmeras. Então, com essas ações, e de novo, nós não estamos falando de obra faraônica. Eu não tô virando pra você falar, cara, eu vou, cara, puta, não, velho, é microintervenção que você muda a história de uma cidade. Então, nós vamos fazer algo nesse sentido. Eu tenho certeza que São Bernardo também tem coisa a fazer nesse quesito. Eu queria dar um exemplo, ver como você está completamente certo. Teve até um GCM que eu conversei, amigo nosso, Neto, um abraço a ele, pronto, vamos falar, dar nomes aí, Michael também, né? Seguinte, ele estava numa operação na Vila São Pedro, e o rádio parou de funcionar.
Não, Simplesmente. o rádio aí é analógico ainda? Aí ele falou assim, aí é difícil, cara. ele falou, cara, eu tava no meio da operação, pedindo reforço e parou de funcionar. Então, assim, são coisas simples até, são coisas simples que não... Olha quem tá aí de novo. São coisas simples que a gente tem que fazer para melhorar. Fazer o microfone funcionar, né? Exatamente. Agora foi. Parabéns. Tá com lagzinho, mas vamos assim mesmo. Vambora. Vai, né? Vambora. Tá com lagzaço, mas tudo bem. Vai, Pasquini. É coisa de gordo. Gordo é devagar. Agora foi. Foi. Vai, meu, mano. Fala aí, ó. Eu acho que tem que só voltar no assunto da Codesp, porque a gente conversou bastante sobre isso. Você até comentou até alguns escândalos que aconteceram aí no Guarujá e Santos, que eu acho interessante você comentar. Sim. Bom, falar de Codesp e não falar de corrupção é quase impossível, né? Desde os anos 90, a PF está soltando uma notícia sobre problemas com a Codesp, né? Desde o Michel Temer, na época, o ex-presidente Michel Temer, né? Aquele esquema de corrupção absurdo, onde lavava dinheiro com supostas reformas em apartamentos de filha, coisas do gênero, né? Ou até, recentemente, não fica muito longe, aqui o ex-deputado federal, Marcelo Squacioni, que foi presidente da Câmara aqui do Guarujá, ele estava envolvido em supostas corrupções, né? O famoso criar dificuldade para vender facilidades, né? Ele estava envolvido com um esquema de corrupção aí de quase 2 milhões de reais, onde ele recebia mensalidades de 60 mil para privilegiar informações ou contratos, entendeu? Sim. Um absurdo, é sem igual. Para variar. O Porto de Santos em si, ele não tem uma evolução significativa por, basicamente, os velhos problemas de sempre, né? Corrupção, criar dificuldades, vender facilidades. E o caminho é um só, que é o que a gente sempre prega, né? Que é a famosa privatização, né? E simplificar um pouco mais a questão de taxas tributárias. Acredito que isso seria um grande caminho. A gente vai ter que puxar essa orelha lá do Kim, do pessoal do federal, para ver se a gente consegue privatizar. Vai ser difícil, os caras vão fazer vão dar trabalho. Sem dúvida. Agora só... Deixa eu perguntar desde já. Claro. Eu sei que, no caso, eu acho que você que está alcançando, está almejando o executivo, o que você acha dessa... Qual que é a visibilidade que você acha que poderia facilitar essa conexão, que nem, por exemplo, ABC, ou no caso São Paulo, com o Porto de Santos, assim, para facilitar Cara, eu acho que, mais, até mesmo para a gente... Como eu te falei, todo político, cara, ele tem, obviamente, a sua função ali constitucional, legislativa, de votar, fiscalizar o executivo, etc., que é uma ponta do tripé. A segunda ponta é ele ser um militante, ele fazer ali articulações, virar voto, entender o clima do legislativo para ver onde a parada está indo. E o terceiro ponto, que esse para mim é o mais importante, cara, que é o que ajudaria nesse caso, que é o ponto da comunicação. É você mostrar para as pessoas, olha só, está acontecendo A e eu quero que aconteça B. Isso é fundamental porque você cria uma demanda para que... Porque uma andorinha só não faz verão. Agora, se você cria uma demanda, outros representantes das pessoas começam a falar, porra, tem uma demanda aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Quando você tem isso, obviamente o executivo tem que se mexer. Então, eu acho que, cara, não tem outro jeito, não existe corta-caminho, e tem que fazer o quê? O que a gente faz? Vídeo no YouTube, live, congresso, e conversa com pessoa, e liga, e responde e-mail, e não sei o que lá. É isso que tem que ser feito, cara. É a comunicação, porque se não esclarecermos a demanda, por exemplo, vou dar um exemplo besta aqui, eu compro alguma coisa importada, essa coisa demora para chegar, às vezes eu nem sei de quem é a culpa, eu não sei o que está acontecendo. Se eu souber o que está acontecendo, se eu souber, puta, cara, nós temos um problema na máquina do correio, nós temos um problema na máquina do porto, nós temos um problema de burocrático municipal, estadual ou federal, não sei o quê, você começa a criar demanda específica para a solução. E esse é o nosso papel, cara. O nosso papel é comunicar às pessoas do que está acontecendo e como a gente vai fazer para resolver. Só assim a gente vai conseguir suprir essas demandas. É pôr a luz no problema, né? Exatamente, um holofote no problema, é isso. É isso aí. Cara, agora um assunto aí que, pô, eu acho que você vai nadar de braçada para variar, Arthur, deu exemplo aí
na Alesp é redução de privilégio e gastos inúteis, tá? Por quê? Eu vejo, pelo menos em São Bernardo, tem uma Câmara Municipal que custa 80 milhões ao ano, tá? Carro alugado, os caras andando, o vereador andando bonitinho de carrinho 1.6, ar-condicionado, tudo pago. Ainda, olha, ainda vou te falar, ainda bem que é alugado, porque aqui em São Paulo é comprado, é pior ainda. É pior ainda, pior ainda. Manutenção, tudo, o Estado fica com isso. Cara, eu acho o que a gente pode cortar aí, você deu um exemplo nesses anos aí no seu gabinete também, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, cara. Cara, como na verdade fazer? É o seguinte, como fazer? Aqui em São Paulo, o que acontece? Que tem resistência, só desculpa cortar você, mas que tem resistência, você pode ver que os outros parlamentares foram resistentes quanto a isso, não? Te atacaram aí. Sim. Aqui em São Paulo é o seguinte, vamos falar primeiro da esfera estadual, né? Aqui em São Paulo, eu ainda acho, a contragosto, que há uma justificativa para o cara ter um carro. Porque às vezes o cara, sei lá, o cara tem que votar na capital, mas ele tem que fiscalizar um hospital em Ribeirão Preto. Então, eu até imagina um cara que realmente é muito pobre e nunca conseguiu comprar um carro. E aí ele vira deputado. Esse cara, tudo bem, tem um carro para ele se locomover e até lá do outro lado, etc. Eu até acho que tudo bem. Aqui, inclusive, na Assembleia Legislativa, eles tentaram passar um projeto, porque assim, aí se entendeu que não, cara, comprar carro é cagada, tem que alugar. Aí eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, enquanto então a gente não vende esses carros, já vamos aumentar a verba de gabinete em R$4 mil para a gente começar a alugar os carros, né? Adivinha quem foi que travou o projeto? Fui eu. Foi aquele meu vídeo que eu bati na mesa, mandei tomar naquele lugar, que viralizou no WhatsApp. Não, e viralizou até hoje. Eu vi, eu acho que semana passada aqui no Facebook, Pois é, travou o projeto, não passou, né? Inclusive ele foi aprovado naquela comissão e não tramitou. Você quer falar, mano, isso vai queimar o filme, isso mamãe faz e vai encher o saco aí, não deixa quieto, beleza. Agora, na Câmara Municipal de São Paulo, que tem sim os carros, e aí eu já não acho certo. Por mais que São Paulo seja uma cidade enorme, cara, a cidade é muito grande aqui, dá perfeitamente para um vereador fiscalizar a cidade inteira, indo de transporte público, indo de aplicativo, indo de algum jeito, velho. O cara dá um jeito, brother. Você não precisa de carro. Agora, vamos ser sinceros, vamos ter o pé na realidade. A gente não vai conseguir acabar com isso de uma hora para outra. E nenhum prefeito vai querer ser impopular o suficiente para cortar o orçamento da Câmara Municipal, que eu nem sei aí em São Bernardo como que funciona a LDO, eu nem sei quanto que vai. Aqui em São Paulo são 0,6 bi, né, 600 milhões, né. Eu não sei como que é a LDO de vocês, mas eu acho que... Tá 80 milhões. Não, sim, mas eu digo assim, eu não sei se a lei orgânica de vocês obriga a ser uma porcentagem, eu não sei como... É uma porcentagem. Então, aí nesse caso, o que deveria ser feito? Comunicação, bicho. Você tem que comunicar, porque, por exemplo, nessa legislatura que o Holliday entrou aqui em São Paulo, foi a legislatura em que mais vereadores abriram mão do carro, de tanto ele encher o saco. Né? Então, assim, é isso, brother, não tem jeito. É exemplo, é encheção de saco, não sei o quê, e assim, eu quero ver o Glauco fiscalizando São Bernardo de PT Cruiser. O Glauco comprou um PT Cruiser prata, velho. Todo mundo sabe onde tá, né? Bebe mais que tudo aqui lá. Olha o Glauco ali! Que ano que deu o carro? Cara, 2007, mano. 2007. É um senhor já, né? É um senhor. Eu adoro, cara. Eu não troco. É legal. Eu não troco. E aí, agora já, o Baschini? E eu que como é que tem aí? Aqui. Não, mas a questão de... O pessoal tá cortando custo, não? Como é que é? O pessoal tá reduzindo privilégio. Que privilégio que tem aí? Os caras têm carro alugado, tem... Aqui no Guarujá, você fala? Na Câmara, Bom, aqui na verdade não, mas o que é mais engraçado na questão que foi até legal, importante que você falou essa questão de cortes e privilégios. Nós fizemos uma campanha aqui, você também chegou a fazer aí, que foi a questão da redução por causa do Covid-19. Um baita exemplo aí que foi feito aí por atitude do salário. Do salário. Aí. Sim. Isso, na época do Covid-19, na época da redução do salário, né? E aqui no Guarujá nós fizemos uma campanha, né, um desafio do bem, para redução de 50% do salário. Num período de 3 meses, esse dinheiro ia ser destinado para auxiliar no Covid-19. E deixamos aberto, da melhor maneira que o vereador achasse, doação de máscaras e álcool em gel nas comunidades, hospital, material de EPI para o hospital. Eu fui em gabinetes, conversei com vereadores, mandei e-mails,
Teve vereador que chorou as pitangas para mim, dizendo que não tinha condição de doar nada, porque não tinha dinheiro para comprar uma geladeira. Nossa, a gente teve aqui também, deputado. Nossa, os deputados estão falando. Não, se eu te falar, você não vai acreditar, cara. Desculpa te interromper, mas é que é demais. Teve um deputado aqui, que eu não vou falar o nome, que ele falou assim, ó, quem votar a favor disso, por favor, faz uma vaquinha para complementar o meu salário. Ele pediu vaquinha para outros deputados. Eu até coloquei o print, mas tirei o nome. Foi incrível. Sem vergonha. Eu vou cortar de novo para você voltar a falar, Pasquini. O pessoal aqui falou... Não, é que é bizarro. O cara que ganha líquido, quase 11 mil reais. Quase 11 mil reais. Em São Bernardo do Campo. Cara, o cara falou para mim que não pode cortar o salário porque ele tem dívida. Eu falei, cara, se o cara tá mais ou menos há 4 anos recebendo 11 mil reais, como ele vai pegar e vai conduzir uma cidade, ou escolher como a cidade vai gastar dinheiro? Ele não consegue as finanças dele, cara. Então, assim, chega a ser bizarro, velho. Não, bizarro o que os caras fazem. Não, é assustador. Aqui, os caras pensam... Aqui ganham 10.030 bruto, né? E eles falam, cara, eu não tinha dinheiro para poder comprar uma geladeira, tive que pedir pro meu assessor. Pelo amor de Deus, cara. Mas eles tiveram uma cara de pau de pedir aumento de salário recentemente. 50% dos salários eles queriam aumentar. A gente começou a bater de frente com ele, postamos memes. O memes alcançou mais de 58 mil pessoas. Era 10 horas da noite, vereador mandando mensagem para mim. Ô, Pasquini, tira lá a postagem, cara, porque o prefeito já não vai aceitar. Cara, é um absurdo isso, cara. Os caras não pensam em ninguém, só pensam nele. E na hora que a população mais precisa, eles falam que não pode, porque não podem comprar uma geladeira, cara. É ridículo. Tira o corpo fora. Os caras tiram o corpo fora depois. Eu queria até agora falar sobre... Aqui, pelo menos aqui em São Bernardo tem leis inconstitucionais, projetos bizarros. Eu acho que o Arthur deve ter bastante coisa para falar. Aqui em São Bernardo eu peguei uma assim que chega a ser bizarra. O presidente passado da Câmara, ele fez um manual de como se comportar na Câmara. E ele, num ponto desse, ele perdeu tempo falando isso, que você não pode apertar a mão do outro vereador mole, tem que ser firme. E não pode dar a mão de pontas dos dedos. Você não pode dar a mão assim, ó. Você não pode dar assim. Esse aperto de mão irrita. Esse aperto de mão irrita. Mas não para ter um manual, né? O manual. Aí ele falou assim, ó. Tem uma entrevista que eu fiz questão de pegar. Eu falei, mas eu tenho que ouvir o que ele tá falando. Aí ele falou assim, que se você tá de terno preto, você foi ontem comprar terno, você não pode usar meia branca. Porque senão parece o Michael Jackson. Mano, ele falou isso em entrevista, cara. Eu falei, meu, o cara tá perdendo tempo com isso, o presidente da Câmara. Eu fico pensando, cara, o que os caras ficam fazendo lá internamente? Se ele fala isso, você imagina internamente o que o cara deve falar e deve fazer? Cara, eu não conheço do Guarujá. Eu sei que aqui em São Paulo, o Holliday conseguiu aprovar em primeira votação um revogaço de mais de 100 leis inúteis. Entre elas, densidade da massa do pastel de feira, regulamentação do tamanho da mesa de bilhar para botecos. Importantíssimo. Recipiente para se alocar o vinagrete. Recipiente para o lixo de docerias. Cara, assim, é ridículo. É ridículo. E aí, o Pasquini acho que tem umas boas no Guarujá. Não, no Guarujá, vocês estão prontos para ouvir? Olha só, teve um vereador que... Olha que projeto incrível. Ele pautou um projeto que multa pessoas que pegam folhas de coqueiro para fazer artesanato. Agora me responde, quem faz isso a maioria é andarilho. O cara já não tem o que comer, cara. Eu vou multar um cara desse. Olha que ideia de louco. Não, e outra, peraí. Porque assim, o que eu entendo é que o coqueiro, não sei, o coqueiro é alto. O cara não consegue subir lá e arrancar uma folha, ele consegue? Cara, eles pegam aqueles... São mini coqueiros, aqueles coqueiros que ficam na orla, os pequenininhos, eles arrancam. E não só coqueiros, tem aquelas palmeirinhas pequenininhas. Eles arrancam as folhas e fazem... A grande maioria das folhas já estão quando caem. É muito difícil. O cara sobe lá, é loucura.
realmente a cidade está perfeita para ele se preocupar só com isso. Mas tem mais, não acabou não. Tem um bem top aí que vocês vão gostar. O Arthur aí que curte uma geração saúde aí, vai curtir bastante. Ó, foi pautado o projeto que é proibido sal em cima da mesa de restaurante, cara. Porque isso foi pautado aí também? Meu Deus do céu, velho. Não, você sabe que em BH eles passaram essa lei, sabe o que o dono do estabelecimento fez? Claro que ele tomou multa, né? Mas ele amarrou o sal no teto e deixou, tipo, 2 centímetros da mesa. Ó, o sal não tá na mesa. Ele tá pendurado. Muito boa. Processo agora. Tem o princípio da razoabilidade, né? E aí o cara tomou a multa mesmo assim. Mas, vale a propaganda ou não vale? Se vale. Arthur, eu sei que tá o tempo. Eu tenho mais uma pergunta que é para finalizar. Manda. Mas eu queria, se desse mais uns 2, 3 minutinhos, de fazer uma outra, que tá na coringa aqui, mas eu acho importante, cara. Posso fazer? Não? Você tá... Manda brasa. Cara, seguinte, a gente vê aí com o aumento de criminalidade, a gente vê Cracolândia, a gente vê aqui Centro de São Bernardo, acho que também o Guarujá, muita gente andando, usuários de drogas, e na parte central da cidade. Eu vi também que você está com uma solução para isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho, cara, também que além de questão de criminalidade, isso é um problema de saúde pública. Sim. Né? E assim, eu queria... Aí em São Bernardo vocês têm muita Cracolândia ou não? Tem um pouco ali na região da Marechal, tem sim. Tem, no Guarujá tem também, ô Pasquini? Tem, e o pior, cara, tem na Enseada, você acredita isso, cara? É. Olha onde eles se alojaram, uma das melhores praias. Pô, aqui em São Paulo é o seguinte, cara, a gente tinha uma grande Cracolândia, uma Cracolândia enorme, e depois do Dória, essa Cracolândia se espalhou em Cracolândias menores, pela cidade toda. Então, assim, até em bairros que tradicionalmente nunca tiveram problemas desse sentido, você tem ali algumas Cracolândias. Cracolândia, velho, você só resolve se você fizer 3 coisas. Não adianta fazer uma delas, tem que fazer as 3. Coisa número 1, tá? Você precisa tratar o usuário como doente. Esse é o primeiro ponto. Você precisa dar o equipamento social para ele, e esse equipamento social, isso é muito importante. Ele não pode, número 1, ser centralizado. Você não pode centralizar o equipamento social numa região pequena, porque você não chega, ou você tira o cara que tem vínculos afetivos com as pessoas dos seus bairros, ou com a sua família que mora em algum lugar, você tira ele de lá. Uma pessoa que chega a ser um viciado em crack é uma pessoa que claramente tem alguns problemas de conexão familiar, conexão afetiva com outras pessoas. É um problema mais profundo. Você não pode afastar essa pessoa do local onde ele tem ali pontes afetivas. Esse é o primeiro ponto. Você o tem que ter apoio. equipamento social completo. Isso. Não adianta fazer como, por familiar. exemplo... aqui no centro de São Paulo, tem o padre Júlio Lancelotti, que até imagino que seja um cara bem intencionado, mas ele, por exemplo, ele dá comida e cobertor. Isso é uma catástrofe pro cara. Você arranca o cara da periferia, ele vai lá, pega comida, pega cobertor, vai na Cracolândia, e aí depois o cara não tem onde dormir, ele não tem um espaço para onde ele vai conversar, ele não tem contato com o assistente social. Então, isso não é bom. Esse é o primeiro ponto. Você tem que tratar o equipamento social de maneira completa e descentralizada. Primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa, e aí não tem jeito, velho, você precisa tratar de urbanismo. Se você não adensar a cidade, se você não trouxer comércio, se você não acabar com tombamentos, que são os prédios ali praticamente abandonados, porque você toma um prédio, você não pode fazer nada nele, vira ali um ponto de droga. Se você não flexibilizar o uso de imóveis, que muitas vezes estão abandonados, e você não consegue usar para outra coisa, que vira ponto de droga, você precisa fazer a regularização fundiária, você precisa fazer com que os imóveis que ninguém sabe de quem é, tem um prédio lá. Tem muito prédio assim, cara. De quem que é? Não sei. Ninguém sabe. Aí você vai investigar, puta, esse prédio é da prefeitura. E ele tá lá abandonado. Teve um prédio que caiu, que tava nessa situação. Caiu o prédio, cara. Aqui em São Paulo caiu o prédio. E tinha gente fazendo dinheiro com ele, né? Eu não vou falar muito, quem que é, mas tinha gente fazendo dinheiro. Os movimentos sociais, cara, né, que se dizem ali de moradia, tal, tem também a questão ali do Guilherme Boulos, etc. Infelizmente, cara, você vê uma compra de narrativa de que, tipo assim, puta, a gente cuida dos coitados. E não, cara, eles usam as pessoas com massa de manobra para justamente conseguir ali benefícios políticos. Então você tem sim que mexer
em urbanismo. Não tem outro jeito. Você tem que fazer o equipamento social, trazer o aparato social, você tem que mexer em urbanismo, e tem um terceiro ponto que é, você deve utilizar as ferramentas legais que já são previstas em termos de colocar ordem no local. Então você precisa fazer isso. Não tem jeito, você precisa ali, não adianta, hoje, só para você ter uma ideia, tá? O que se faz? Você pega aqui a Rua Guaianazes, ali no centro de São Paulo, você pega alguns lugares onde tem Cracolândia, o cara passa com o caminhão, ele lava aquela rua 3, 4, às vezes 5 vezes num dia, ele lava a mesma rua. E o usuário continua lá. Por quê? Porque o traficante está naquele lugar. Então, se você usar a ferramenta legal que você tem, que é ir lá e fechar com concreto o prédio que o cara tá, tira, desapropria e fecha a entrada. Vocês já devem ter visto isso. Os caras põem aqueles blocos ou fecham. Você não acaba com a Cracolândia ali, brother. Então você tem que fazer isso. Se você fizer isso, igual é similar, né, dentro da nossa proposta, da nossa competência legislativa, é similar com o que o Nova York fez, né, que é aquela questão do tolerância zero, com questão até de exame surpresa. Se você não combinar social, urbanismo e ordem, você não acaba com Cracolândia. Então só a combinação das três que funciona. Eu não sei se eu vou falar bobagem aqui, acho que não, tá? Mas o Harley lá em Nova York era um dos bairros mais problemáticos de violência, droga, e tá sendo revitalizado agora. E tá até valorizando bastante as casas de lá. Não, sabe o que eles fizeram? É que assim, a nossa competência legislativa, tanto no município quanto no estado, não permite legislar sobre matéria penal. Mas, por exemplo, lá em Nova York, o que eles fizeram? Eles fizeram essa questão da tolerância zero, e assim, ó, se você pegar um usuário ou 2 usuários, eles são considerados usuários. Esse cara vai ter toda a tratativa de, olha, vem cá, você precisa se inteirar, Você tem 4 pessoas ou mais, você já é considerado traficante. Então, se você tem 4, é aglomeração de pessoas usando droga. Não vai ter 4 usuários de droga no mesmo lugar. Não vai ter. Eles tiveram que fazer isso. E realmente funcionou, cara. Realmente funcionou, né? Você vê ao redor do mundo, cara, o problema das drogas é um problema muito complexo. Já se tentou diversas maneiras diferentes, né? Você tem, por exemplo, em Amsterdã, onde eles tiveram, na Suíça também fizeram isso, acho, você colocar aqueles, em Zurique fizeram também, drug free zone, né? Então você põe uma barraquinha na praça, porque lá eles têm muito problema com heroína e drogas injetáveis. E eu vi um container lá em... Então o que acontece? Isso faz com que as pessoas tenham doenças transmitidas ali por seringas compartilhadas, etc. Então eles fizeram um container com pessoas da saúde, literalmente aplicando drogas nas pessoas. Foi uma tragédia isso. Não funcionou. Então, assim, não adianta, como eu te falei, não adianta você fazer uma ação isolada. Você precisa de uma combinação de fatores para você atacar o problema de todos os ângulos em que ele pode escapar. Entendeu? E ali, vamos ser bem sinceros, Cracolândia, mesmo aqui em São Bernardo, tem bastante gente, é muita gente, né? Muita gente. Com certeza. Aí no Guarujá também tá assim, ou Pasquinha, não? Bom, lá no Guarujá, basicamente assim, a atitude do executivo com isso tá me ouvindo? Tô indo. Tá me ouvindo bem? Ok. Então, a atitude do Guarujá é basicamente o seguinte, eles mandam a guarda municipal vai lá, retira, o pessoal sai do local, 15 minutos, meia hora depois, assim que a guarda vai embora, eles voltam. É essa a única atitude que é tomada. É igual que fazem também. Eu moro próximo, eu verifico, eu faço sempre. É basicamente isso. E eles criam barracos, vão montando, e vira realmente uma mini Cracolândia, um barato, logo atrás do Carrefour ali. E eles atacam pessoas, infelizmente, se tornou uma coisa bem complexa. E já alegaram que iam tirar as pessoas de lá, fazer batalhão, depois desistiram, enfim, atitude real nenhuma, zero. Nenhuma. Nada que resolva. Aqui no Guarujá é muito omisso. E o mais engraçado é em época de temporada, porque aí se torna meio que a guerra da carne. Surge andarilhos de todos os lugares da terra no Guarujá. É incrível. Parece que o pessoal fala assim, Guarujá é um depósito de andarilho, usuário de droga. Você vê desde boliviano até nordestino. É absurdo. E você não vê ninguém auxiliando de verdade. Você vai mais em instituições como igrejas, pessoas... lar espírita, sabe? Instituições religiosas auxiliando, mas você não vê o executivo mesmo tomando nenhuma atitude ou resolve. Legislativo apontando alguma forma. Não, e assim, não resolve. Simplesmente não resolve. E agora, eu até agradeço, Arthur, quase 1 hora aí de live, queria te agradecer, e vamos
finalizar, que eu acho que é uma coisa que você, com certeza, tem uma opinião muito boa com isso. Você enxergando esse quase 2 anos aí que você está no Legislativo, né? Já completou? Já não? Eu que tô Não, me perdendo. porque na verdade a gente começou em 15 de março, um pouco né? depois, um pouco depois. Cara, na sua cabeça, cara, com a sua experiência, o que você está vendo, antes você já foi militante, então você já acompanhava bastante, como que o Legislativo, cara, pode ser mais útil e mais eficiente? É possível isso, não é? O quanto vai custar isso de tempo, vamos falar, esforço para isso acontecer? Cara, de novo, eu acho que você fala quanto tempo isso vai demorar, isso vai depender das pessoas. Enquanto as pessoas não pesquisarem direito antes de votar, e a verdade é o seguinte, isso é impopular de dizer, as pessoas não gostam de ouvir, né? Esse cara tá falando que eu não voto direito, mas essa é a verdade, brother. Desculpa falar, mas enquanto existem pessoas que votam eu vou te falar, eu não quero citar nome, mas vamos citar alguns, vai. Enquanto existem... Vamos apimentar, vamos apimentar. Vamos falar de outros estados. Enquanto existem pessoas votando em Rodrigos Maias, em Alexandres Frotas, sei lá, cara, como que você vai mudar se você entra no parlamento... Tiririca, chuta o Tiririca. Dá um cara, exemplo. Não dá, brother, não dá. Você precisa pesquisar onde estava o teu candidato antes de te pedir voto. Antes do cara chegar para você e falar assim, vote em mim. O que esse cara estava fazendo? Pesquisa, você não precisa pegar a vida do cara inteira. Pega pelo menos os últimos 3 anos. Onde você estava nos últimos 3 anos? O que você estava fazendo? E pronto, velho. Se o cara pesquisar, ele vai saber. É isso. O Frota é melhor. O Frota não é muito melhor procurar onde ele estava, cara. Você vai achar coisa que você não quer saber. Talvez você não encontre ele em um site bacana. Cara, não é isso, cara. É isso. Queria agradecer de novo, cara, Arthur. Obrigado pelo espaço. Sei que você está na correria aí da pré-campanha. E, cara, queria que você deixasse algumas palavras do pessoal de São Bernardo, que, você teve voto pra caramba aqui em São Bernardo. Então eu queria que você agradecer o pessoal e quero falar o seguinte, pessoal. Seja você de São Bernardo, de Santo André, de São Caetano, do Guarujá, de Santos, não quero que você esteja, velho. Pesquisa o teu cara, bicho, por favor. Pesquisa aí o teu candidato, a tua candidata, o que esse cara tava fazendo. É só isso, você não precisa gastar, sabe, meses da sua vida entendendo tudo, de tudo. Não faz isso, velho, mas por favor, cara, pesquisa pelo menos dos que você tem preferência. Puta, eu tô entre 5 aqui. Gostei desses 5 caras aqui. Beleza, deixa eu pesquisar esse candidato. Deixa eu pesquisar essa candidata. Deixa eu ver. E aí você vai ver por eliminação quem é o melhor, cara. É só pesquisar o que teu cara... Cara, em uma semana, se você fala assim, eu vou dedicar uma semana para eu escolher um vereador e um prefeito, né? Porque são só 2 escolhas que você vai fazer esse ano. Eu vou pesquisar aqui para eu escolher um vereador e um prefeito. Você vai fazer toda a diferença. Você não precisa, cara, dedicar horas e... É só uma semaninha que você vai ver ali. Se dedica a isso, por favor, cara, tá bom? Pasquinha, alguma coisa? Finalizar? Agradecer o espaço mais uma vez aí, tá com você, com o Arthur, show de bola. E assim, a hora que vocês precisarem aí de informações da Baixada, contem comigo. Tá ainda mais, né, que foi do cara da máscara, né, o procurador. Foi em Santos esse, acho que foi. Acho que foi em Santos. Lá, foi Santos, mas quem mandou foi um cara do Guarujá, não queria falar nada, viu? Bom, pessoal, é isso. Obrigado de novo, Arthur. Obrigado, Pasquini. Valeu. Um abraço e obrigado pela confiança de novo, Arthur. E pela live. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Um abraço, meu. Valeu, um abraço. Tchau. Valeu.